Vascaíno, fala Vascaína. Hoje vamos falar aí sobre esse jogo na Sul-Americana. É mais um dia de Copa. Copa Sul-Americana, Vasco e Porto Cabedelo, né? Na verdade, mando de campo, né, do Porto Cabedelo, o jogo é lá. Então a gente tem aqui a provável escalação, né, do jogo. Eu vou falar só do Vasco, porque o Porto Cabedelo a gente não conhece muito bem os jogadores, né? O técnico do Porto Cabedelo, né, o Vasco Faísca, né, vai tentar impedir que o Vasco se classifique, né, e o Porto consiga alguns pontinhos. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Luiz Gustavo e Lucas Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Rayan Verratti, né? Então a gente tem aí, né, poupar aí o Tietê, provavelmente. Coutinho entra, Nuno Moreira entra. A gente tem lá pela ponta direita o Rayan e o Verratti como centroavante. Sendo bem sincero pra vocês, gente, como eu falei em vários vídeos, os times da Sul-Americana são times fracos. Então o Vasco, da forma como ele jogou contra o Palmeiras, se ele fizer um jogo dessa forma, eu acho que ele nem precisa ir com o time titular, tá? Ele nem precisaria, né? Então é preciso ver como é que esse time treinou, como é que esse time assimilou realmente, se ele continua assimilando as ideias que teve contra o Palmeiras. Mas sendo muito sincero, eu pouparia o Nuno Moreira ou deixaria ele só 45 minutos. Então eu pouparia o Nuno, eu não colocaria ele como titular nesse time. A princípio ele vai pro jogo, porque ele já demonstra cansaço. Faz algumas partidas que ele demonstra cansaço. Ele tem realmente se extenuado aí, né? Segundo tempo o cara tá morto já. Não porque ele não faz corpo mole de forma alguma. Ele é um ótimo jogador, mas o cara tá sentindo cansaço físico. O cara chegou e, se não me engano, de 13 partidas ele foi titular em 12, ou de 12 foi titular em 11. Então, assim, ele vem numa pegada, realmente, apesar de ser um jogador novo, né? Mas eu acho que seria importante ele ter esse descanso contra o Puerto para jogar bem contra o Vitória. No jogo né, voltando da Sul-Americana. Seria importante dar uma poupada nele. O Felipe Coutinho é a mesma coisa. Eu acho que o Felipe Coutinho pode jogar os 45 iniciais, depois também retira o Coutinho, põe o Tietê, ou põe o Garré ali na vaga, né? Ryan Adson, mesma coisa, né? Depois de um tempo. E, cara, o Verratti, a meu ver, faria a mesma coisa. O Verratti, talvez, no segundo tempo, dependendo do resultado que o Vasco estivesse atingindo ali, se o Vasco estivesse ganhando a partida, uns 2-0, retiraria o Verratti, deixaria o Rayan ali como um falso 9 e colocaria o Adson, entendeu? Pouparia o Verratti, porque os jogos do Campeonato Brasileiro são muito importantes, gente. A gente tem só 7 pontos no Brasileirão e daqui a pouco a zona de rebaixamento vai começar a bater. Se o Vasco perde contra o Vitória, vai começar a bater a zona de rebaixamento. Então é muito perigoso a gente arriscar o Brasileirão. Claro, eu tô dizendo aqui isso devido a circunstâncias que podem acontecer nesse jogo de Sul-Americana. Se o Vasco estiver na frente, ganhando, fazendo uma boa partida, como fez contra o Palmeiras, creio eu que o Vasco não terá muitas dificuldades, né, se jogar daquela forma. Então é poupar jogador mesmo. É poupar jogador, tirar no segundo tempo, deixar o time ali, se o time estiver ganhando de 2-0, bota algumas reservas e poupa esses jogadores. Poupa o Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verratti. Ah, mas o Coutinho e o Verratti já descansaram no outro jogo. Cara, não interessa. O Verratti, ele sacrifica todo o jogo. Todo jogo ele corre muito. Então, assim, ele dá o máximo dele no primeiro tempo, como ele sempre faz, e depois descansa o cara no segundo tempo, para evitar uma lesão, porque se o Verratti se lesionar, gente, a gente não tem substituto. Não temos substituto pro Verratti. Por mais que o Vasco tenha jogado bem contra o Palmeiras, a gente não conseguiu fazer gol. E o homem gol do Vasco é o Verratti. Acabou, não tem o que discutir. Então acho que o Vasco, ele precisa, né, como eu sempre falo aqui, o Vasco tem que ter sabedoria, o Felipe tem que ter sabedoria, visando uma temporada, não visando 2 jogos, um jogo, né? Então a gente vai também lá na Argentina jogar contra o Lanús. Pra mim é um jogo mais difícil do que esse, né? Apesar do Lanús também não ser uma equipe que tenha que fazer dificuldade frente ao Vasco. Mas é uma equipe mais qualificada, mais técnica do que o Porto Cabedelo. Isso é sem dúvida, a gente não tem dúvidas sobre isso. Espero que hoje o Vasco consiga fazer essa partida, consiga fazer o resultado no primeiro tempo, seria muito importante para a sequência da temporada do Vasco. O Vasco fazendo um bom resultado no primeiro tempo, consegue poupar. Agora, se o Vasco entrar com aquela moleza que ele entrou contra o Operário, né, aquela falta de criatividade, falta de ímpeto, aí, amigo, aí a coisa complica e muito. Mas do mais, me diga aí o que você acha que vai acontecer nesse jogo, qual vai ser o placar. Eu, sinceramente, arrisco aí um placar de 3-0. Eu acho que eu tinha dito esse placar também quando o Porto Cabedelo veio jogar aqui em São Januário. Então, eu aposto no mesmo placar, porque aquele jogo, o goleiro do Porto fez uma partida épica, né, contra o Felipe Coutinho, basicamente. O Felipe Coutinho podia ter feito 5 gols naquela partida e parou no goleiro. Então, acho que o resultado vai ser o mesmo que eu falei da outra vez, 3-0 Vasco, pra gente ter uma segurança, uma tranquilidade para essa Copa Sul-Americana, e espero que o Felipe retire os jogadores importantes no segundo tempo, se tiver um resultado bem positivo,
para que possam descansar e terem um bom jogo contra o Vitória, que vai ser um jogo muito mais difícil do que o Puerto Cabello nessa temporada, tá bom? Então, um grande abraço a todos, sempre Vasco.